Olá, estamos começando mais um Infra em Pauta, seu programa semanal sobre infraestrutura. Hoje é 7 de fevereiro, eu sou Maurício Portugal Ribeiro e estamos aqui com Felipe Graziano, da Giamundo Neto Advogados, com Sebastião Buto, da Sigla Sul Construtores, para tratar dos temas mais relevantes do setor. O Infra em Pauta desta segunda-feira traz como convidado especial o Júlio Castiglione, que conversará conosco sobre a desestatização da Codesa, empresa que atualmente exerce o papel de autoridade portuária dos portos públicos de Vitória e Barra do Riacho. O edital de licitação para a privatização da Codesa foi publicado em meados do mês de janeiro e é o primeiro deste tipo no setor portuário brasileiro. Esse edital deve abrir as portas para a privatização bem maior que o governo pretende realizar ainda este ano, que é a privatização da Santos Port Authority, né, o novo rótulo da antiga Codesp, Autoridade Portuária do Porto de Santos. Júlio é atualmente presidente da Codesa e no passado foi procurador-chefe da Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo, foi diretor-presidente da ASP, Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo, e foi também diretor da ABAR, Associação Brasileira de Agências de Regulação. O Infra em Pauta é toda segunda-feira bem cedinho, e se você quiser começar a sua semana bem informado, curta o nosso canal no YouTube ou no seu aplicativo de podcast para receber as notificações. Vamos passar direto ao nosso tema de hoje, que é a privatização da Codesa, em particular, e a privatização em geral das empresas estatais que exercem o papel de autoridade portuária dos portos públicos brasileiros. Para isso, queria já formular uma pergunta bem direta para o Júlio. Bom, a chamada desestatização da Codesa consiste na alienação da estatal ou da concessão do serviço, né? Como é que vai ser estruturada essa desestatização? Serão alienadas todas as ações da companhia? Há previsão da União manter golden share, né, da Codesa? Que órgão ente exercerá a fiscalização do concessionário? Que órgão ente exercerá o papel de poder concedente? Que órgão ente exercerá a função de autoridade portuária, uma vez que um ente privado, em tese, não poderia exercer as funções típicas de autoridade. Essas são as primeiras perguntas para a gente entender, para o nosso ouvinte entender o modelo da desestatização que vocês elaboraram, o modelo da desestatização que será adotado no caso da Codesa. Júlio, obrigado novamente por ter aceito o nosso convite e queríamos lhe ouvir. Boa tarde, Maurício. Muito obrigado. Sinto muito honrado pelo convite. Agradecer também ao Sebastião, ao Felipe Graziano. Eu tenho acompanhado o trabalho do Infra em Pauta, né? O debate sempre é muito denso, a audiência é muito qualificada. Então, confesso aqui, estava ansioso por esse convite e assim, é uma honra estar aqui com vocês para esse bate-papo, né? Bem, em relação ao modelo que a gente desenhou para a Codesa, a gente pode falar de uma privatização clássica, ou seja, alienação de ativos, quando a gente estiver falando da Codesa enquanto pessoa jurídica, né? Ou seja, se eu estiver analisando de maneira isolada, considerando isoladamente a Codesa enquanto pessoa jurídica, aí sim está correto falar em privatização no sentido clássico. Ou seja, a União vai sim vender esse ativo, vai vender as ações que ela detém junto à Codesa, mas quando a gente fala de porto, do ativo portuário propriamente dito, Maurício, aí a gente não está falando de privatização no sentido clássico, ok? Aí tem uma concessão. Então, assim, de maneira bem objetiva, lá no dia 25 de março, né, a gente vai estar na B3 e a gente vai estar leiloando o quê? Qual é o objeto desse certame? O objeto desse certame é a alienação das ações da Codesa e, ao mesmo passo, aquele que ganha o certame, aquele que compra as ações da Codesa, também ganha os direitos de exploração econômica do Porto de Vitória, do Porto de Capoava e também do Porto de Barra do Riacho, sob regime de concessão. Então, nós temos a um só tempo a alienação do CNPJ, da empresa, e a concessão do porto organizado, né? Esse é o desenho que nós temos hoje, que provavelmente irá se repetir também para Santos, né? Vocês vão perceber sempre que eu fizer alguma comparação entre o Porto de Vitória e os demais portos que foram qualificados para a desestatização, eu vou colocar meio que no condicional, né? Uma condicionante, porque o Porto de Santos, por exemplo, abriu consulta pública, a gente está com audiência pública para ocorrer nos próximos dias, então seria no mínimo deselegante adiantar decisões enquanto a gente não receber as contribuições da sociedade em geral.
Mas o fato é que o desenho está bem posto, assim, a compleição está muito clara, né? A União tem uma linha programática já definida de venda, repito, das companhias docas, o que não significa dizer que vai, com isso, vender os portos, vai conceder os portos. São coisas diversas. Você estava falando um pouquinho sobre se a União vai vender todas as ações, como é que vai ficar. Bom, no caso da Codel especificamente, a União é dona de quase a totalidade das ações da companhia. Hoje está em torno de 99,6% nas mãos da União. 0,4% pertence ao Estado do Espírito Santo. Existe no nosso desenho uma cláusula de tag-along. Então, se a União vendendo, se o Estado quiser vender também, ele vai vender sob as mesmas condições que a União venderá. O nosso prognóstico é de que o Estado vai vender essas ações também, vai exercer o direito de tag-along, até porque eu tenho conversado desde o início desse projeto com o governo do Estado, também com as prefeituras, e eu percebo, Maurício, uma preocupação assim, em dar incentivos à maturação do ativo portuário, ou seja, desenvolver o porto. Não há mais aquela sanha, aquela vontade de ter um controle acionário ou de ter participação acionária por um simples capricho ou por preciosismo de ter um assento, por exemplo, no Conselho de Administração. Eu acho que a gente conseguiu sensibilizar os governantes de que o papel dos governos em relação ao porto é muito mais da política pública de logística do que propriamente você está na rotina, no dia a dia da companhia. Você me perguntou também se tem alguma espécie de golden share. A gente optou por não incluir a ação golden share nesse caso, porque a gente entende que o mais importante é preservar nas mãos da União a política pública portuária. Sim, e isso que vai garantir, de fato, boas decisões a serem tomadas pela concessionária. Ou melhor, explicando meu raciocínio. Não é necessário que a União tenha a golden share nessa composição acionária para fazer valer aquilo que ela entende como válido, como oportuno e como conveniente para a política de logística da nossa federação. Ela vai fazer isso de uma maneira, segundo a gente entende, mais eficiente, se ela também definir políticas públicas eficientes, regular e fiscalizar por intermédio do seu órgão regulador, que é a ANTAR. Então, por o nosso caso aqui do Porto, não tem golden share. Ok, Maurício? Perfeito. Bom, obrigado, Júlio, aí por ter aceitado o nosso convite. E dando sequência à pergunta do Maurício, este modelo de desestatização que foi adoptado para a Codesa, ele já foi aplicado em algum outro país no processo de privatização, de desestatização do setor portuário? E se sim, que resultados trouxe e se espera que esses mesmos resultados possam também acontecer aqui no caso da Codesa? Ótimo, Sebastião. Sua pergunta me dá o ensejo de voltar um pouco no tempo e tentar fazê-los entender como é que a gente vem construindo essa convicção até o ponto de situação, até o tempo presente. Veja, quando eu cheguei na Companhia Doca do Espírito Santo, a primeira coisa que eu vi como senso comum do mercado portuário, do segmento portuário, olha que no segmento portuário não é muito corriqueiro que você identifique sensos comuns, né? Sempre é um ambiente com muito conflito de interesse, mas eu posso dizer sim que existia quase que uma verdade universal. Todo mundo dizia o seguinte: olha, o melhor modelo de exploração de um porto é o modelo de landlord. E por que o modelo landlord é bom? Olha, porque em Roterdã é bom e funciona, Antuérpia funciona, você vai nos portos ibéricos, está funcionando bem. Ou seja, quando você começava a pesquisar, você percebia que onde o porto funcionava bem, mundo afora, funcionava sob regime de landlord. E aí, assim, com essa, digamos, verdade sabida, esse consenso, eu comecei a tentar entender, e isso me afligia, eu confesso no começo, assim, por que no Brasil nós não temos landlord? Porque se é verdade que todo mundo que já está no setor há anos diz que esse é o melhor caminho, por que aparentemente sendo algo tão trivial, a gente não consegue colocar no plano fático, no plano pragmático isso? Eu comecei a olhar primeiro o plano normativo, tá, Maurício? Eu olhei na lei, e na lei 12.815, muito claro lá, que existem incentivos do legislador à assunção desse modelo de landlord. Então, o problema não é de índole normativa. Nós não temos um vazio legislativo. Olha, se não tem vazio legislativo, repito, por que no plano prático
no plano fático, isso não está se verificando. E aí eu comecei a perceber, nos estudos de benchmark, que tanto Antuérpia como Roterdã, para citar aqui os exemplos mais corriqueiros, criaram um modelo de landlord que respeitam as suas próprias peculiaridades, respeitam a sua tradição jurídica, inclusive, respeitam, inclusive, os traços culturais da sua própria sociedade. Então, não é correto dizer que existe um modelo de landlord que seja universalmente aplicável a todos os cantos do mundo. Isso não existe. Mesmo quando você compara portos que são concorrentes, mas ao mesmo tempo co-irmãos, como é o caso de Roterdã e Antuérpia. Eu vou seguir um pouco mais o raciocínio, mas eu não vou perder de linha, de perspectiva, a sua pergunta. Tá? Bem, o que foi feito em Roterdã e em Antuérpia? Roterdã e Antuérpia, eles perceberam, em dado momento, que as decisões estatais, ou seja, a atuação daqueles portos sob um regime e sob uma racionalidade estatal, trazia para essas autoridades portuárias uma letargia, uma falta de dinamismo, que não era compatível com a necessidade de crescimento, desenvolvimento de novos negócios daquele porto. Então, o que eles fizeram? Cada um a seu modo, ok? Eles fizeram o que eles chamam lá de corporatização do ativo, e há ali quase que um pacto social, Sebastião, em que as pessoas aceitaram a possibilidade de existir um porto que seja de titularidade pública, atenção nesse ponto, ou seja, as pessoas aceitam que o porto de Roterdã pertença 70% à municipalidade e 30% ao governo central holandês, mas, ao mesmo tempo, essas mesmas pessoas, a sociedade holandesa, entendeu como possível conferir a essa autoridade portuária mecanismos de atuação que obedecem à lógica privada. E aí, por esse caminho, por essa transformação que eles chamaram de corporatização, não há nenhum problema, por exemplo, lá no âmbito da tomada de decisão do Porto de Roterdã, e eu vi isso pessoalmente, conversando com a alta administração do Porto, em tomar decisões que sejam empresarialmente racionais. Vou dar um exemplo. Eu perguntei para eles, fazendo uma visita técnica no Porto, a gente estava numa lancha, numa embarcação. E aí eu perguntei ao executivo, olha, aquela obra ali vai ser o quê? Aquele berço vai receber. Ele disse lá, olha, vai receber a carga tal. Falei, ok, e quem é que está fazendo a obra? Vocês fazem a obra, existe uma execução direta ou indireta? Não, aqui a gente não faz obra, a gente contrata. Falei, quem vocês contratam? Olha, a gente contrata a melhor empresa. Ok, mas como é a melhor empresa? Como é que vocês chegam a essa conclusão? Olha, para a gente, melhor empresa é custo-benefício, né? A gente não contrata o mais barato, a gente não contrata o mais caro, a gente contrata aquele que apresenta para nós a melhor relação custo-benefício. Veja que até agora não tem nada de inédito, é algo absolutamente corriqueiro, inclusive para nós aqui no Brasil. Quando eu perguntei para ele quem iria operar a carga uma vez que estivesse pronto aquele terminal, ele também disse o seguinte, assim, olha, eu escolho a melhor proposta. E aí nós começamos a indagar se de fato existia algo semelhante ao que nós temos no Brasil, a tal da licitação pública. Olha, não teve esforço idiomático capaz de fazê-los compreender o que é essa grande gincana documental que a gente vive no Brasil. Todo mundo que já tangenciou o tema de licitação no Brasil sabe o que é. Pode ser agente público, pode ser licitante, a gente sabe que é muito complicado. E a gente tentava explicar para eles a grande dificuldade e dizia, olha, por que isso tudo? Por que tanta burocracia? Por que você não simplesmente faz a escolha, justifica tecnicamente e publica essa decisão e dá transparência? E aí, assim, para eles pareceu muito fácil. E, de fato, é muito mais fácil do que a gente vive. E por que isso ocorre? Aí não podemos assim, ser ingênuos e ficar flertando com os velhos jargões. O Brasil não faz porque não tem vontade política. O Brasil não faz porque tem captura das... Isso tudo pode ser verdade, mas não explica suficientemente. O que explica, a meu ver, suficientemente? Eu atribuo essa diferença a características de cultura de cada sociedade. Lá em Roterdã, eu percebi muito claramente, Sebastião e Felipe, que as relações que o porto estabelece com a comunidade portuária, elas são baseadas numa premissa de confiança mútua. Então, a tomada de decisão do diretor do Porto de Roterdã se dá sob uma boa-fé e sob confiança mútua, e ninguém parte do pressuposto que ele está, de alguma maneira, desviando a finalidade. E daí, então, o custo de regulação e fiscalização fica muito menor e a tomada de decisão fica muito mais leve.
Evidentemente que, uma vez identificada uma patologia, um desvio, não tem dúvida nenhuma, a gente sabe que a justiça ela vai atuar e vai ser implacável. Mas veja, é sempre uma análise a posteriori, é quase que um shadow regulation. A gente não trabalha na regulação ex ante. Pode trabalhar, mas não é o traço mais característico daqueles portos. Ô, Júlio, desculpa, não sei se você quiser concluir o raciocínio, mas eu ia complementar a pergunta, porque você nos trouxe aqui um ponto em que você tinha uma dificuldade muito grande na gestão e, eventualmente, a figura de um concessionário que age numa perspectiva privada, dentro daquela moldura, né, que a concessão estabelece, vai ter um dinamismo muito maior nessas contratações, na disciplina que você espera de um landlord. Agora, por outro lado, você dissociou, ao fazer pelo modelo de concessão, você exclui necessariamente o que é poder de polícia natural de uma autoridade portuária. E nesse caso, com a concessão, me parece houve uma concentração dos poderes de autoridade portuária em Brasília, o ANTAC. E me parece, pelo que a gente vem ouvindo, que uma das preocupações grandes é que a eficiência na operação do porto depende muito da autoridade portuária conhecer a realidade local, né? Tá ali no detalhe do dia a dia. Como é que essas preocupações foram endereçadas, né? Nessa adaptação, como você bem ponderou? Você não pode simplesmente pegar um modelo que funciona no exterior e implantar aqui, você tem que adequar e entender a realidade local, tanto do ponto de vista normativo, como de praxe no dia a dia, como as relações comerciais se estabelecem. E como foi essa customização e como essas preocupações estão endereçadas? Deixa eu só complementar. Centralização em Brasília não só na ANTAC, né, mas também no Ministério de Infraestrutura, né, porque tem algumas atividades que estão com a ANTAC, mas, por exemplo, algumas atividades de planejamento estão mais no Ministério da Infraestrutura do que propriamente na ANTAC. Então, concordando com o Felipe, só fazendo esse pequeno adendo de que há uma distância de fato, né, de algumas decisões que normalmente, né, em outros portos, são tomadas por agentes que estão muito mais dentro, né, da situação portuária, digamos assim. Perfeito. A sua pergunta, Felipe, a provocação do Maurício, fazem um link com o que o Sebastião havia perguntado anteriormente. Assim. O Sebastião está perguntando assim, onde esse modelo funcionou? Onde é que vocês foram buscar inspiração? E o meu esforço aqui é de fazê-los compreender que a gente abandonou uma ideia que hoje acho até, de certa forma, ingênua, de que a gente ia encontrar um modelo pré-acabado e ia trazer para o Brasil, como se a gente tivesse a possibilidade, né, de fazer aquela alquimia, de ao importar o modelo, eu estivesse importando as pessoas e a cultura. Isso não é possível, tá, Sebastião? Então, respondendo primeiro a sua pergunta, nós tivemos uma fonte de inspiração no modelo australiano, e vou falar um pouco desse modelo para vocês, mas não é correto dizer que o nosso modelo é australiano. Por quê? Aí vem a pergunta do Felipe. Porque, inexoravelmente, nós tivemos que fazer uma adaptação à realidade local. Aí eu falo, de novo, da nossa tradição jurídica, de cultura, de uma cultura, inclusive, indesejável, mas é ainda a verdade, de desconfiança mútua, né? E entender também todo o arcabouço normativo que nós temos. Se você pega o modelo australiano e traz para o Brasil, não funciona. Como também não seria possível trazer o modelo britânico, o modelo lá dos portos da Inglaterra, trazer para o Brasil. Lá houve, sim, uma venda dos ativos portuários, né? Houve uma privatização clássica no liberalismo da Thatcher. Trazer isso para o Brasil também não funcionaria. Então, assim, nem conseguimos encontrar nada pronto na prateleira, Sebastião, e também tivemos que fazer, Felipe, essa adaptação. E nesse trabalho de adaptação, os maiores desafios que nós tivemos foi justamente de desenhar quais são as atividades que uma autoridade portuária privada pode desempenhar sem usurpar aquelas prerrogativas que são indelegáveis e que são conferidas ao poder público. Eu já vou dizer para vocês assim, de antemão, eu não tenho nenhuma ingenuidade de achar que o modelo que a gente está propugnando agora, que está desenhando, que vai ser testado primeiro pela Codesa, não vai ter problema. Até porque a nossa capacidade premonitória não é tão grande assim. É no dia a dia que a gente vai experimentar problemas novos, inéditos, que a gente não experimentou até agora. Mas vamos lá, com relação à autoridade portuária. Primeira coisa, Maurício, assim, eu tenho tentado, no meu esforço argumentativo, demonstrar que essa expressão, autoridade portuária, traz para nós, automaticamente, né, sobretudo a turma do segmento jurídico, administrativistas, né,
a ideia de que a autoridade portuária tem consigo o poder de polícia, como se o poder de polícia fosse inerente à autoridade portuária, ou mais até. Alguns raciocínios levam à conclusão, que eu considero equivocada, respeitosamente, de que tudo que uma autoridade portuária faz é em virtude de um suposto poder de polícia. Eu não vejo dessa maneira. Vou citar alguns exemplos. É dever, por exemplo, da autoridade portuária credenciar operadores portuários. Como é que eu, Júlio, faço hoje? Sou eu que assino o certificado de operador portuário que queira operar lá no Porto de Vitória. Já tem um checklist definido pelo poder público, que é a União, via Ministério da Infraestrutura, via Secretaria de Portos. Ele apresenta os documentos, o ato é vinculado, eu faço o checklist, dou o check e emito a certidão. Assim, eu não vejo aí nenhum poder estatal no meu ato. O meu ato ele está simplesmente vinculado. E eu não vejo nenhum problema de que um particular possa fazê-lo. Evidentemente, desde que ele atue em harmonia com aquilo que foi pré-determinado pelo poder público. Mas, Júlio, e se, eventualmente, esse agente privado, por algum capricho pessoal, por algum interesse não muito nobre, se negar a emitir a certidão para o operador portuário? Olha, o que ele está fazendo é uma irregularidade. Mas isso não não seria uma exclusividade do agente privado. A Codesa, enquanto estatal, poderia estar fazendo a mesma coisa. E aí, assim, no caso de uma patologia, e ocorrendo essa hipotética patologia, a ANTAC está lá para atuar. Então, por esse exemplo, você percebe assim, será que é verdade que tudo aquilo que a Codesa faz enquanto autoridade portuária hoje não pode ser transferido à autoridade privada, a uma autoridade portuária privada? Eu acho que tem muita coisa, se não quase tudo, a gente pode transferir. Eu vou dar um exemplo aqui para poder ilustrar e devolver a palavra para os senhores. Perceba que quando a gente vai ao aeroporto, a gente chega ao aeroporto, passa pela máquina de raio-x, tem lá um agente privado, que não raro ele abre a sua mala, ele até pergunta se você quer ir para um ambiente com mais privacidade, para fazer lá a checagem. E se eventualmente tiver alguma irregularidade que ele tiver constatado naquele momento, ele não faz nada a não ser chamar a autoridade pública, no caso, a autoridade alfandegária ou a autoridade policial, a Polícia Federal. Ele não faz nada mais do que isso. A gente já está acostumado, é isso que eu estou querendo colocar. Isso acontece no aeroporto todo dia, toda hora, 24 horas. No caso dos portos, eu pergunto para os senhores, assim, por que necessariamente, para fazer controle de acesso ao porto, eu preciso ter uma guarda portuária federal? Veja que eu não estou dizendo que ter uma guarda portuária é bom ou ruim, é legal ou ilegal. Não é isso que eu estou dizendo. A minha questão é, isso é obrigatório? Será que não basta uma pré-determinação da Polícia Federal, da autoridade alfandegária, do próprio Ministério, dizendo, olha, assim é o protocolo de atuação no controle de acesso aos portos públicos brasileiros? E aí a pessoa vai atuar. É claro, gente, assim, de novo, não tem ingenuidade. Se eventualmente houver incorreção no procedimento, a gente tem que ter ferramenta para corrigir. Mas eu não vejo problema no conceito de você transferir essas atribuições a um landlord privado. Júlio, eu vou sair um pouquinho desse tema para a discussão, a gente vai voltar a ele daqui a pouco. Eu queria entender um pouco mais do próprio modelo, né? Entender com você quais são as principais obrigações de investimento que o concessionário, né, que vai ser a Codesa desestatizada, né, privatizada, que obrigações de investimento ela terá, que melhorias são esperadas no porto e quais são os mecanismos, né, para assegurar que essas obrigações sejam cumpridas. Perfeito, Maurício. Essa pergunta já, inclusive, nos permite traçar uma diferenciação entre o que vai acontecer em Vitória e o que certamente acontecerá em Santos, por exemplo. Vitória tem uma característica muito, muito peculiar. O Porto de Vitória recebeu investimentos da União num período relativamente recente, Sebastião. Foi feita a dragagem de aprofundamento, tem um novo berço, que é o berço 207, que a gente chama de Cais do Atalaia. Enfim, o cais comercial que fica na margem aqui da capital, né, no lado de Vitória, foi ampliado. Foi feito um investimento em controle de tráfego marítimo, o melhor VTMS do país, a gente tem muito orgulho disso. Temos também novas portarias tecnológicas que fazem agendamento, enfim.
uma grande parte dos investimentos foi feito pela União. Então, o Porto de Vitória é um porto que está bem ajeitado. Tá? Eu posso dizer que a casa está arrumada. O que falta para o Porto de Vitória? Falta dinamismo, liberdade de negociar para a autoridade portuária negociar as áreas ociosas que ela administra. Só para você ter uma ideia, Maurício, a gente tem 2 milhões de metros quadrados sob jurisdição, sob administração da Codesa. A metade disso está ociosa. E não é por falta de interesse do mercado. É porque toda vez que vai se negociar com a Codesa, o tempo que se demanda para poder finalizar um negócio não é o tempo do fluxo de comércio. A carga não espera. Né? E a carga é a rainha do porto. Se ela achar que vai perder o time, ela vai para o concorrente. E a Codesa está imersa no ambiente concorrencial. Está concorrendo com o Porto do Açu, está concorrendo com o Complexo de Tubarão, está vindo em Metame, tem Porto Ocel, tem o Porto do Rio de Janeiro, e em Santos também, com café. Então, o Porto de Vitória ele tem investimentos importantes, mas ele precisa ocupar áreas ociosas e, de alguma maneira, fazer contratos que prevejam que aquele operador ou aquele arrendatário, ou para usar a nova expressão do contrato de concessão, aquele explorador de instalação portuária, assuma obrigações de investimento, sobretudo em superestrutura. É como se a gente tivesse uma casa nova sem imóvel nenhum. Esse é o Porto de Vitória hoje. E a Codesa, o dono da casa, não tem capacidade de investimento própria. O pai não está mandando mais dinheiro, que é a União. E ele não consegue fazer negócios com um parceiro privado porque não tem essa liberdade negocial, esse dinamismo que eu estava referindo agora há pouco. Então, o que a concessão vai destravar? Ela vai destravar nesse ponto que o Felipe colocou, vai ter liberdade para poder desenvolver novos negócios sem licitar, evidentemente, Felipe, que não é uma liberdade ilimitada. Né? A atividade continua sendo regulada, a atividade continua presente, ela vai ser atividade fiscalizadora, existe uma política pública que deve ser seguida, e ela é definida exclusivamente pela União. Existe ainda o PDZ, o Plano de Desenvolvimento e Zonamento do Porto, esse é definido pela União. É possível que a concessionária proponha alterações? É possível. Eu quero alterar o PDZ, ok, proponha, mas antes disso, converse com a comunidade portuária via CAP, faça um debate, depois mande para mim que eu, União, vou decidir. Agora, feito isso, a gente vai conseguir destravar os investimentos. O que nós temos, Maurício, de principais investimentos assim, no plano de ataque para essa concessionária? Basicamente, reforma dos berços 206 e 905, são 2 berços importantes para a gente, uma completa reestruturação de estrutura de defensas, reforma dos acessos ferroviários. Pouca gente sabe, inclusive, que Capoaba tem um ramal ali da Vitória Minas, que está subutilizado. Inclusive, ela está em condição... A gente conseguiu, na gestão que eu tenho a honra de conduzir, a gente conseguiu fazer algumas operações usando o ramal ferroviário da Codesa, que estava parado há muitos anos, mas ainda é muito, muito tímida a atuação, precisa ter algo mais estruturado, de longo prazo, para poder deixar isso de pé. Sistema de combate a incêndio ao berço 207, que vai receber um terminal importante de combustíveis. Tem uma questão que é absolutamente cara ao relacionamento do porto com a comunidade, que é a reforma dos armazéns históricos ali do centro de Vitória. Um problema que é recorrente, né, Maurício? Você conhece bem os portos, assim, Santos tem isso, você vai em qualquer lugar, você vê lá os armazéns num estado assim, deplorável. E eu, sendo capixaba, fico até constrangido de dizer, mas é verdade, é o que acontece também nos armazéns da Codesa que estão em Vitória. Mas, principalmente, o investimento que vai ser feito pela concessionária é em dragagem. Né? A gente tem uma atividade muito grande. Para você ter uma ideia, a gente está fazendo uma dragagem de manutenção lá que vai custar em torno de 15 a 16 milhões de reais. Graças a Deus, nós estamos finalizando agora. Esse mês de fevereiro finaliza. A execução foi rapidíssima. Começou no dia 25 de dezembro, acaba agora na primeira quinzena deste mês. Mas eu demorei mais de 1 ano e meio para conseguir contratar. Eu tive que licitar 3 vezes. E assim, eu não quero ser mal interpretado, não quero fazer autoelogio, mas é só para sensibilizar quem te acompanha aqui no IFRA em Pauta, Maurício. Assim, eu, há 20 anos, lido com licitação, com contratação pública. Então, assim, conheço, claro, é sempre uma nova dificuldade, mas eu conheço, sem enfrentar as dificuldades de uma licitação. Ainda assim, com a equipe qualificada que nós temos, experimentada, que nós temos a Codesa, nós demoramos mais 1 ano e meio para poder fazer uma dragagem de manutenção, não era nem de aprofundamento.
Por quê? Porque você faz uma licitação, faz mais uma, é mandado de segurança, faz mais outra, e o negócio não para. Essa ciranda de irracionalidades vai acabar com a concessionária. Você tem uma placa, você tem uma placa de primeira, você tem um contrato de parceiro, você ela faz um contrato de 30 anos com a contratista e diz, olha, eu tenho um compromisso com você de longo prazo, eu quero preços melhores. Eu ia complementar a pergunta na seguinte linha, Júlio. A gente está falando aqui de investimentos que imagino sejam super importantes para superar um nível operacional que a gente tenha hoje para chegar num outro patamar. Mas aí eu te pergunto, esses investimentos são meios. O que vai caracterizar uma operação eficiente? Né? Quais são os parâmetros que foram definidos em contrato para aferir se esse concessionário está desempenhando bem, se a nova Codesa, né, já desestatizada, vai desempenhar bem as atividades? Como é que a gente mede isso e vai poder aferir se a gente atingir os objetivos? Felipe, vou dar alguns exemplos aqui de medições que a gente tem, de parâmetros que a gente desenhou para o contrato. Tá? O primeiro deles, assim, dragagem, nível de serviço para dragagem. De tempo em tempo, o fiscal do contrato, a ANTAC, vai lá, vai botar uma reguinha lá no canal de Vitória, tem que dar 12,5 metros. Aliás, a gente, inclusive, está trabalhando agora, nesses dias, para ir a 13 metros. Então, por hora, no contrato, é 12,5 metros. Olha, se botou a régua lá, Sebastião, e não tem 12,5 metros, tem menos do que isso, nós estamos perdendo carne, estamos perdendo performance, e aí a concessionária, além de ter uma frustração de receita, que é decorrência natural da restrição de calado, ela vai estar descumprindo o nível de serviço. Então, no próximo ciclo de revisão tarifária, ele já começa a receber menos, ou seja, dói no bolso, sem prejuízo para a aplicação das sanções administrativas, que são típicas de um contrato de concessão, né? Advertência, multa, suspensão e por aí vai. Okay? E até mesmo a assunção do objeto concedido. Mas esse é um primeiro parâmetro, dragagem. Por que a dragagem nós colocamos lá? Porque a dragagem é crítica. Sem a dragagem em dia, o porto performa mal. É simples assim. Sem a dragagem em dia, o porto performa mal. Um outro ponto importante. A gente entende que essas áreas ociosas precisam ser ocupadas. Porque isso, além de gerar receita para a concessionária e tirar dela a necessidade de viver em função de arrecadação tarifária, né? Ou seja, tirar essa muleta da tarifa, viver só tarifa, a gente está incentivando que ela faça negócios privados e ocupe essas áreas ociosas. Quando ela ocupar essas áreas ociosas, certamente ela celebrará contratos que terão previsão de investimento em superestrutura. Eu estou falando aqui de esteira para levar... Hoje, Vitória e Capoava não tem nenhuma esteira para levar uma tonelada sequer de granel sólido para a retroárea. É descarga direta no caminhão. E a gente fica dependendo, inclusive, de transportadores avulsos, às vezes, para poder dar conta do recado. Então, a gente está incentivando que essa área seja ocupada. Para que a gente tenha um bom incentivo, o que a gente fez? Colocou um novo parâmetro lá de medição, dizendo, olha, tem um nível, é uma fórmula paramétrica, matemática, um nível de ociosidade, que é admitido. Para além disso, a gente não admite. E se ficar ocioso demais, o que a gente vai fazer? A mesma coisa. Ele pede receita no próximo ciclo tarifário, ele já tem frustração de receita que é inerente à própria omissão dele e também está sujeito à penalidade. E nesse caso especificamente, se ele porventura lançar mão de ferramentas de especulação, por exemplo, simplesmente alavancando artificialmente o preço do metro quadrado para ninguém entrar e depois ele recuperar isso lá na frente, a ANTAC vai ter ferramenta contratual para dizer, olha, você é obrigado, a concessionária, a colocar esse terreno sob comercialização. Ou seja, você vai ter que ofertar ao mercado. E se você não ofertar ao mercado, oferto eu, sem prejuízo de aplicar penalidade em seu desfavor. Então, a gente tem esse requinte aí no desenho. Mas só para citar mais dois parâmetros e finalizar aqui, Felipe, a gente tem também um parâmetro ambiental, que vai ser medido pelo Índice de Desenvolvimento Ambiental, pelo IDA. Então, tem limites lá, a gente tem pontuações, aí tem targets para que a concessionária alcance ao longo dos anos. Certificações também ISO na área ambiental. E, para citar o último exemplo, também o nível de responsividade à ANTAC. Né? Ou seja, nós vamos medir de tempo em tempo se a resposta da concessionária ANTAC está sendo tempestiva, está sendo adequada, está sendo bem motivada, e também temos parâmetros objetivos do contrato. Júlio, na modelagem que se optou, entendemos, se escolheu pelo pagamento do torga à vista,
tá? Como uma condição precedente à assinatura do contrato de concessão com o licitante vencedor. Houve, em alguns momentos, uma discussão se esse seria o melhor modelo, um pagamento da outorga à vista, vis-à-vis um pagamento da outorga diluído no prazo da concessão. Na sua visão, a escolha pelo pagamento da outorga à vista pode inibir o apetite, o interesse de alguns players pelo fato do custo financeiro que tem, na disponibilidade dos recursos logo no início da concessão, somado aos compromissos de investimento? Perfeito, Sebastião. Você tocou um ponto que para a gente foi objeto de muita reflexão, de muita discussão. Nós vivemos na terceira etapa ali das concessões rodoviárias um problema gravíssimo, né? Muitos licitantes mergulharam, né? Foram audaciosos demais ao precificar a sua outorga, e isso tornou o projeto quase que inviável, sobretudo quando estava baseado numa tarifa muito baixa. Aí a tempestade perfeita, quando não conseguiram financiamento público para dar conta dessa equação, a gente viu o que a gente está vendo aí, né? Uma recuperação agora mais recentemente, mas atraso, no Espírito Santo mesmo, nós temos atraso em investimento rodoviário. Eu estou trazendo um pouco dessa experiência que a gente teve no setor rodoviário, porque quando a gente vê agora modelar no setor portuário, essa preocupação bateu à nossa porta. Mas será que se a gente não cobrar a outorga à vista, a gente não vai estar dando incentivo novamente para que o cara apresente uma proposta meteórica, valores estratosféricos, e depois tenha dificuldade para honrar os seus compromissos contratuais? Então, esse era o ponto de preocupação inicial, tá, Sebastião? Por outro lado, a gente pensava também que, de alguma maneira, jogar tudo para parcelado ao longo dos anos não seria uma boa opção, porque seria até possível você selecionar alguém que não tivesse uma saúde financeira adequada. Então, não é simples, nunca é simples, e sempre vai ter possibilidade de questionamento na decisão, porque a decisão ela é uma decisão de prognóstico, a gente não consegue antever tudo. Qual é a solução que a gente chegou para o caso da Codesa? Uma solução mista, a gente está pegando um pouquinho de cada coisa. Então, o que nós fizemos? A outorga, o down payment, né, o que o cara vai pagar à vista, ficou fixado em R$1 apenas. Ok? R$1. Tudo que ele pagar a título de ágio nessa outorga, ele vai ter que pagar na cabeça, vai ter que pagar à vista. Então, se ele ofertar lá 200 milhões, não R$1, ele vai ter que pagar 200 milhões e R$1 vai pagar à vista. Esse é um ponto, ok? Agora, o que a gente fez? Ao invés de pegar todo o valuation desse negócio e jogar na outorga, nós pegamos parte disso e jogamos, por exemplo, na precificação das ações da Codesa. Então, em torno de 230 milhões de reais, veja, vou repetir para ser ainda mais claro. A outorga ficou fixada em R$1, e se ele quiser pagar um ágio, ele vai pagar R$1 mais o ágio e à vista. Mas o valor do negócio está, sobretudo, fixado nas ações da companhia. Então, você tem ali nas ações da companhia em torno de 230 milhões de reais. Esse valor ele pode aportar, os 230 milhões de reais, ele vai ter mais uma contribuição fixa, que é na faixa de 27 milhões de reais, que ele vai pagar por ano, do 5º ano de contrato ao 30º ano de contrato. Ele vai pagando parceladamente. E por que, Sebastião, que ele vai pagar parceladamente? Para baratear o custo de capital dele no início do contrato. Se eu mando para ele pagar tudo na cabeça, que é a sua preocupação, aí certamente eu ia ter uma restrição no universo de competidores, e aí provavelmente não teria uma boa seleção. Então ele vai pagar isso parceladamente e tem uma contribuição variável, além dessa contribuição aí do 5º ano ao 30º ano, na hora de 27 milhões de reais por ano, tem uma contribuição variável. Essa contribuição variável ficou fixada em 7,5% sobre a receita bruta anual da concessionária. E por que a gente está fazendo isso? De certa forma, a gente está dividindo o risco, né? Se ela performar bem, se a receita subir bastante, ela paga mais. Se ela estiver mal, por questões, inclusive, de macroeconomia, porque em 35 anos certamente vai haver esse período de baixa em condições macroeconômicas, então ele paga menos. Nós recebemos uma crítica em relação a isso, né? Olha, será que a União, ao estabelecer um
pagamento de 7,5% sobre a receita bruta, isso não está revelando uma intenção arrecadatória da União? Olha, eu respondo que não, tá, Sebastião? Porque se a gente tivesse essa intenção arrecadatória, a gente pegaria esse dinheiro todo, que faz parte do valuation, não tem alquimia. Isso não foi criado, né? A gente pegaria esse dinheiro todo e cobraria lá na cabeça, no down payment, na entrada. Se essa fosse a intenção da União, ou seja, de trazer dinheiro para o Tesouro, para a conta única da União, teria cobrado tudo à vista. E não é verdade, a gente está cobrando isso parceladamente. Agora, existe um mecanismo que, Maurício, eu considero ele assim, um requinte na modelagem. E eu briguei muito por isso. A gente sabe que no momento de vacas magras, se o dinheiro da outorga sai do Porto de Santos, ou do Porto de Vitória, ou de qualquer outro porto público, e vem para Brasília, para o Tesouro, dificilmente isso retorna de maneira palpável, identificável para o próprio porto. Concorda comigo? Isso vai se perder no grande universo, nas grandes necessidades que urgem também, não é só no porto, você tem outras necessidades e você perde aquilo lá. Então eu vinha brigando muito para a criação de um mecanismo que permitisse, de alguma maneira, que recursos de outorga não fossem todos eles depositados na conta em Brasília, mas que retornassem para o porto. Então aquela parte, Sebastião, que você falou na sua pergunta, do pagamento à vista, essa vai mesmo para o Tesouro, vai para a conta única. Mas toda a outra que eu falei, contribuição variável e contribuição fixa, ela pode financiar obras não previstas no contrato de concessão. Que tipo de obra, Júlio? Eu já cito duas, no caso do Porto de Vitória. A primeira e mais importante delas, mais premente, é o novo acesso rodoviário na margem de Capoaba. Quem conhece o Porto de Capoaba sabe que o acesso lá é precário, está dentro de uma comunidade vertical, e é difícil imaginar um grande desenvolvimento do Porto de Capoaba se você não resolver o problema do acesso rodoviário. O que nós fizemos? Como a gente não tinha maturidade, não tinha um projeto de engenharia pronto para fazer, por exemplo, um acesso elevado e exclusivo lá para o porto, a gente determinou que a concessionária vai ter que, no primeiro ano, aliás, no primeiro semestre, apresentar um projeto de engenharia, que vai custar em torno de 8 milhões de reais, ele faz o projeto, e aí, se a União falar assim, eu gostei do projeto, pode tocar, aí ele vai perguntar, mas de onde eu vou tirar dinheiro? A União fala assim, olha, o dinheiro que você vai me pagar a título de outorga fixa e variável, você pode usar como fonte de financiamento para a sua obra. Olha, não há nenhum motivo para a concessionária se negar a fazer isso, porque a obra é boa para o seu ativo, o ativo que foi concedido a ela, vai destravar um gargalo do porto e ela vai estar usando o dinheiro que, se ela não usar para isso, ela vai entregar para a União. Então, esse mecanismo vai ser utilizado também em Santos. Tá, Júlio, nos diz, nas últimas licitações, nos últimos leilões do setor de infraestrutura, refiro aeroportuário, ferroviário, o próprio setor do saneamento, a disputa foi muito concentrada nos players que já atuavam aqui no país, ok? Frustrando-se um pouco aquela expectativa de que haveria o ingresso de novos players que já atuavam em outros países. Pelo diálogo que se teve com os interessados prévio à publicação do edital, você acha que aqui, no caso da Codesa, acontecerá o mesmo, que teremos participantes basicamente dos que já atuam, ou verão interessados, teremos novos players? E depois, qual é a sua expectativa em quanto à quantidade de players que participarão deste processo? Ou seja, a origem dos players e a quantidade dentro deste processo de desestatização da Codesa. Perfeito, Sebastião. Assim, a gente tem que entender, em primeira plana, assim, o ineditismo do que a gente está trazendo. Então, assim, naturalmente, eu acho que não é de se esperar muitos players para algo que seja inédito e, sobretudo, para algo cujo ticket não seja tão grande assim. Tenta imaginar se a gente estivesse fazendo esse modelo, ou iniciando esse modelo por Santos. Eu já adianto que teria sido uma decisão equivocada, porque Santos é grande demais e não pode colapsar. Também não é adequado pegar um porto muito pequeno que não seja representativo, que nos dê base empírica para as próximas experiências. Então, a escolha de Vitória tem muito disso. É o porto, sabe, sob o tamanho adequado. Ele não é pequeno demais, mas também não é grande demais a ponto de colapsar o sistema. Mas Vitória, assim, a gente não pode ter sonhos de megalomania, não vai ser Santos nunca, não vai ser Roterdã nunca. Vitória tem que ser melhor do que Vitória é hoje.
Entendendo a Vitória como ela é hoje, assim, seria uma ingenuidade a gente esperar grandes, por exemplo, fundos soberanos, né, grandes players internacionais para o caso da Codesa. O que eu tenho observado, e aí eu digo com alguma reticência, até para que eu não incorra em alguma irregularidade, porque a gente tem ainda obrigações de confidencialidade ainda nesse momento, né? Mas eu vejo assim, muito mais factível a participação de grandes grupos de investimentos aqui no Brasil, talvez associados, eu acho até que, acredito, associados a players portuários, do segmento que for dentro do porto, ok? De terminal, armador, operador, o arranjo pode ser muito complexo nisso aí. Mas eu vejo assim, é dessa maneira que eu tenho trazido meu prognóstico. Acho que vem grandes fundos de investimento nacional, que não tem tanta experiência, até porque é a primeira, né? É a experiência inédita, e vai buscar essa experiência em quem já está no setor. É o que me parece. Agora, por que Júlio, tem na sua perspectiva, poucos players para bidar? Primeiro, eu acho que vai ter bid. Tem convicção plena de que vai ter bid. Mas, assim, não ter muitos players não me preocupa. É importante que a gente tenha players de qualidade. E isso eu tenho convicto que vai vir. Estou convicto que a gente vai ter players de qualidade. Existe um outro aspecto que a gente pode explorar na sua pergunta, Sebastião. Assim, o fato de termos um ticket baixo, no caso da Codesa, não significa dizer que os fundos internacionais, estrangeiros, não estão olhando o case. Até porque todo mundo percebeu que o case Vitória vai servir de fonte de inspiração para os demais. Então, aquele núcleo duro ali, que diz respeito à lógica contratual e regulatória, isso provavelmente vai mudar muito pouco de um porto para o outro. Entender essa lógica já de antemão é muito importante para você ser competitivo nos bids maiores que estão por vir. Então, a gente percebe também os players estrangeiros atentos a isso, e talvez até no caso de Vitória, especificamente, atentos a uma oportunidade do mercado secundário, né? Ou seja, deixa eu testar, vamos ver como é que vai, se performar bem eu vou lá depois e trabalho Vitória com o player que venceu a licitação. Todo esse raciocínio que eu fiz para você não vale para Santos, né? Santos é outra coisa. Júlio, numa entrevista recente que o Eduardo Costa, seu colega na Codesa, deu para a agência Infra, ele comentou que, em relação às expectativas com a concessão, que há uma expectativa efetiva com a ampliação na movimentação de carga, inclusive porque esse é um pressuposto da manutenção da rentabilidade do concessionário, ou seja, ele precisa perseguir uma ampliação da movimentação para garantir os resultados econômicos esperados do projeto. Isso já traz uma primeira preocupação em relação a fatores alheios à concessão que possam influir nesse resultado, como, por exemplo, as interligações com outros modais, ferroviário, rodoviário e tudo mais, que fogem da alçada do concessionário. Mas há também uma outra preocupação. O Litoral do Espírito Santo tem diversos projetos, diversos TUPs em desenvolvimento, inclusive muito motivados agora pela nova dinâmica que surgiu após as autorizações ferroviárias. Então, tem autorizações que foram solicitadas já atreladas a projetos portuários no litoral do Espírito Santo, que eventualmente podem tornar um ambiente muito mais competitivo. Como é que esse risco está alocado no contrato, dado que você precisa ampliar a movimentação num ambiente que a sua melhoria operacional talvez não seja o único fator que influencia esse resultado, né? Você tem concorrentes que estão se estruturando muito próximo do porto. Como é que isso pode ser endereçado? Perfeito, Felipe. Olha, o Eduardo Costa, quando conversou com vocês, lembrou bem. Assim, um fator-chave para o êxito da concessionária explorar adequadamente as áreas ociosas, ou aquelas que, porventura, vierem ficar ociosas também, ela tem que ter a capacidade de fazer bons contratos. E essa foi uma decisão de governo. Assim, quando eu falo de decisão de governo, a melhor acepção do termo. Decisão de Estado, por assim dizer. Por quê? Porque hoje, as companhias docas, em geral, mesmo com o choque de gestão que se operou nos últimos 3 anos, elas vivem muito em função de arrecadação tarifária. Então, um pouco mais da metade do que a Codesa hoje arrecada é na base da tarifa. E, no passado não muito longe,
boa parte da ineficiência da autoridade portuária enquanto empresa era repassada para a tarifa. Uma espécie de regulação por custo que ninguém gosta, ninguém quer. Então, o que nós fizemos? Assim, olha, nós vamos trazer um player privado para explorar um ativo público? Vamos, mas esse cara tem que ter apetite a risco também. Claro, não é apetite a irresponsabilidade, é apetite a risco. E aí, o que nós fizemos? Nós redesenhamos a estrutura tarifária. Então, hoje, a estrutura tarifária para a concessionária vai ser muito mais simples, só vai poder cobrar a tabela 1, que é acesso aquaviário, e a tabela 3, que no caso de Vitória é o acesso rodoviário. Então, só tem essas duas cobranças, ok, Maurício? Acesso aquaviário e acesso rodoviário. E só para vocês terem uma ideia, para a gente ter uma ordem de comparação, hoje, a Codesa cobra em torno de R$ 2,00 por tonelagem, por peso bruto, no caso de tabela 1. R$ 2,00 por TPD, na tabela 1. No modelo que foi aprovado pela ANTAC e pelo TCU, o que hoje é R$ 2,00 passa a ser 69 centavos. Vou repetir, 69 centavos. É aproximadamente um terço do que a Codesa cobra hoje. Júlio, mas essa conta vai fechar? Essa conta vai fechar, não tem magia também. De novo, não tem alquimia. Por que não tem alquimia? Aí a gente começa a perceber o seguinte. Primeiro, ganhos de eficiência. Essa história que a gente ouve de que as docas são ineficientes, tem um custo ineficiente, isso é verdade, vocês estão ouvindo de alguém que está vivendo essa rotina durante 3 anos. E olha que a gente cortou muito custo na companhia. 30% a menos na folha de pessoal, 35% a menos na contratação de terceiros, a arrecadação recorde. Então, estão performando muito bem, mas ainda assim, existe uma gordura enorme para queimar, Felipe, e a gente consegue salvar dinheiro aí, tem muito saving para fazer ainda, que você só consegue fazer no modelo privado, no modelo estatal, você não vai conseguir. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto importante, para além desse ganho de eficiência, a gestão do canal de Barra do Riacho. Hoje a gestão do canal de Barra do Riacho está com o Portocel, por uma questão contratual, mas na concessão, a concessionária passa a assumir e a ter uma receita maior com a tabela 1 lá em Barra do Riacho, com acesso ao caviário em Barra do Riacho. Então, isso ajuda a ter uma receita importante também. Terceiro ponto, nós garantimos que o aluguel do mole de Praia Mole, que é um mole de proteção de propriedade da União, vai continuar sendo alugada para o complexo de Tubarão, para a Vale, para as siderúrgicas, e a Vale e as siderúrgicas vão continuar aportando, garantindo o fluxo de caixa para a concessionária. Terceiro ponto que eu falei também é importante. E o quarto ponto, desenvolver as áreas ociosas. Veja, ele tem todo o incentivo do mundo para conseguir fazer isso. Por quê? Porque ele não tem que licitar, porque a regulação, aí não é de tarifa, é de preços por metro quadrado, ela é uma regulação ex post, não é ex ante. É assim mesmo quando provocada a ANTAC, senão ela não vai atrás. Ele vai ter condição de fazer um contrato privado com esse parceiro dele, em que estabeleça take or pay, movimentação mínima contratual, obrigação de investimento, ele define qual é o prazo, ele pode abocanhar uma oportunidade de negócio para 6 meses ou para 30 anos. Tudo isso que nós não temos hoje, ele vai ter. Bem, a gente confia que ele vai conseguir dar conta disso. Como é que isso foi alocado no negócio? Está na matriz de risco como, Júlio? Risco da concessionária. Então, quem está hoje habilitado no data room da Codesa, está estudando os documentos da Codesa, tem plena consciência disso. E eu vou te dizer, Felipe, isso não tem assustado, não. Tá? Eu não vou dizer nem que alegra ou desalegra, simplesmente é uma regra do negócio e eles perceberam que eles têm que ter uma estratégia comercial muito agressiva. Só para você ter ideia, Felipe, do que está por vir com a concessionária. E olha que eu não sou um otimista inveterado, não. Eu sou um otimista a longo prazo, responsavelmente otimista, mas eu vou te dar números. Olha só o que aconteceu com Vitória. Vitória, em 2019, estava com a receita de em torno de 130, 135 milhões de reais. Receita bruta anual. Nós fechamos agora 2021 com 200 milhões de reais. Como é que fez isso? Simplesmente, nós reposicionamos a equipe comercial da companhia. Na verdade, nós criamos e posicionamos uma equipe comercial, porque a Codesa ficava deitada em berço esplêndido, esperando vir carga, como se existisse ainda carga cativa. O conceito de carga cativa já acabou há muito tempo, desde pelo menos a Lei 12.815. O mármore em bloco, o granito, perdão, em bloco, que era uma carga cativa do porto de Capuaba,
está sendo feito em grande parte em Tubarão. Portocel estava lá preparando o retroárea para receber essa carga. Então, assim, não existe mais carga cativa. Nós precisamos reposicionar. Porto de Valência, no nosso bate-papo de benchmark, diz o seguinte: Júlia, a minha maior equipe há mais de 15 anos é a equipe comercial. E aí eu falei com ele com alguma liberdade, falei assim, olha, eu tenho hoje 3 pessoas para fazer o comercial e está performando bem, mas eu tenho 7 advogados, 3 auditores internos, uma equipe de auditoria independente externa, 3 conselheiros fiscais, 7 conselheiros de administração, comitê de auditoria independente, corregedor, ouvidor geral. Se eu contar isso tudo, eu tenho mais ou menos umas 45 pessoas, ao passo que tem 3 na área comercial. Então, eles vão ter que ser muito audaciosos na parte comercial. E o risco está alocado para eles. Tá? Agora, por uma questão até de boa prática de modelagem, a gente foi muito conservador nas estimativas. Então, tem um upsize muito grande aí que eles vão capturar. Quem está atento, quem sabe, quem conhece modelagem e estruturação de projeto, vai saber identificar e vai saber capturar isso aí. Ok? Júlio, a gente o nosso tempo está terminando. Eu queria, em primeiro lugar, dizer que a gente tem ainda diversas perguntas que a gente adoraria fazer para você, continuar essa conversa. A conversa está interessantíssima. Dizer também que eu, particularmente, fico muito feliz que o desafio de modelar projetos inovadores que estendem o âmbito da participação privada em infraestrutura esse desafio esteja sendo conduzido por gente como você, com enorme experiência em regulação, enorme experiência no setor, né, de infraestrutura, nos setores de infraestrutura, né? Então, para mim, eu fico muito feliz de que isso esteja acontecendo no nosso país, de que a gente tenha este tipo de condução. E uma coisa que todos nós sabemos, que por mais que seja bem conduzido, que se faça com cuidado, há sempre um enorme âmbito de incerteza, há sempre decisões que você tem dificuldade de ter critérios, né? Na grande maioria, você não tem, como não tem um passado, você não tem critérios quantitativos, né? E mesmo os critérios conceituais não são fáceis de usar para chegar a decisões que se tenha certeza que são as melhores decisões naquele momento. Então, eu fico muito feliz que alguém com a sua expertise, com a sua experiência, esteja enfrentando esse desafio, e a gente gostaria de, eventualmente, ter você de volta aqui para a gente conversar sobre outras questões em torno do setor portuário e de outros setores também de infraestrutura. Queria passar a palavra para você para fazer suas considerações finais antes da gente encerrar o programa. Bem, Maurício, eu quero agradecer sim, pela oportunidade. Eu já o conheço já de longa data, embora você seja jovem e eu também, né? Mas assim, uma referência para mim. Sempre acompanhei seus trabalhos acadêmicos, sempre ouvi com muita atenção as suas lições, e assim, estar com vocês nesse bate-papo hoje, com o Sebastião Buto, com o Felipe Graziano, assim, para mim é digno de se colocar no currículo. Né? Então, fico muito orgulhoso de coração. Com relação à concessão, só uma palavra de fechamento. Assim. Um grande amigo meu, o professor Anderson Santana Pedra, meu colega de Procuradoria do Estado, Graziano, e do Igor também, né, o Igor Gimenez, que você comentou, ele sempre diz o seguinte: olha, o problema tem uma solução, mas a solução tem os seus próprios problemas. Nós temos um problema muito grande hoje, né, no setor portuário, essa letargia para tomar decisão. Isso tem tirado oportunidades de uma geração inteira. E nós temos a obrigação de preservar obrigações para gerações que estão por vir. Então, assim, viver nesse problema, rodando atrás do próprio rabo, eu acho que assim, nós temos que abandonar ideologias. Eu fico feliz que, de fato, percebo isso, sabe? Aquela resistência ideológica que se tinha no passado, acho que sucumbiu a uma maturação cultural, isso é ótimo. E a gente agora está testando. Né? Quando eu falo testando, já falei isso em uma outra oportunidade, alguém falou assim: mas está pegando Vitória para fazer teste, Vitória não pode ser cobaia de nada. Não, isso é absolutamente digno. Aliás, eu acho que até elogioso saber que Vitória tem uma ambiência
adequada para receber uma experiência tão relevante como essa para o país inteiro. Pode ser que Vitória, né, esteja lançando luz para toda a nossa federação. Mas o fato é que é algo novo, é inédito, e há uma certeza nesse processo. Nós vamos errar. E aí que eu digo, assim, se o problema que nós temos hoje tem uma solução, se essa solução é a concessão do porto organizado, nós não podemos esquecer que essa solução vai ter seus próprios problemas. É isso. Então, assim, vamos ter que ter uma atuação da ANTAC mais forte localmente? Sim, acho que sim, até porque hoje tem autoridade portuária pública, então as pessoas têm a confiança numa autoridade pública. Sendo uma concessionária, sendo um landlord privado, pode ser que essa confiança não se configure da mesma maneira. Então, a ANTAC, atuando localmente de maneira dinâmica, vai ser importante. Podemos ter alguma suscetibilidade em relação ao poder ou abuso de poder econômico da concessionária? Podemos. Temos ferramentas para enfrentar isso? Temos. Temos todas? Não sei. Honestamente, não sei. Então, é isso, essa mensagem que eu queria colocar para todo mundo que acompanha aqui o Infra em Pauta. A gente está muito entusiasmado com o modelo, mas não temos essa vã esperança de que vamos resolver todos os problemas. Não vamos. Esperamos que as próximas gerações olhem para nós, até nos critiquem, mas que nunca mais viam os problemas que nós mesmos já vivemos hoje. Júlio, muito obrigado. O Infra em Pauta fica por aqui. Se você gostou do nosso programa, por favor, curta esse vídeo, se inscreva para receber as nossas atualizações e voltaremos na próxima semana com os temas mais relevantes sobre os setores de infraestrutura. Obrigado.